Bem-vindo a mais uma aula do curso onde eu saí em 2016. Nessa aula eu vou mostrar a você como você converter um disco de armazenamento básico para dinâmico. Então, eu já mostrei no início desse módulo que é possível você fazer uma conversão de um disco que está configurado como básico para dinâmico, sem nenhuma perca de dado. E para isso a gente precisa basicamente o quê? De ter pelo menos 1 MB de espaço não alocado no disco a ser convertido. Então, se a gente vai converter um disco de básico para dinâmico, a gente tem que ter naquele disco que a gente vai configurar como básico pelo menos 1 MB de espaço não alocado, para que justamente essa conversão ocorra com êxito. Então, como é que a gente converte um disco de básico para dinâmico? Eu vou mostrar agora. O primeiro passo é óbvio, acessar o console de gerenciamento de disco. Então, eu não vou explicar novamente como é que eu acesso, porque eu já demonstrei repetidamente como é que você acessa isso, tanto clicando em iniciar, ferramentas administrativas e abrindo o console de gerenciamento do computador, como também você, se quiser, fazendo um console personalizado pelo MMC, que é justamente o que eu fiz aqui nessa aula. Então não vou explicar novamente como é que você faz isso, como é que você abre esse console, porque você já deve estar cansado de fazer isso. Então vamos lá, como é que a gente converte um disco que está configurado como básico para dinâmico? Então você vê aqui, ó, que eu tenho 4 discos configurados como básico, e eu vou converter um disco desses 4 para dinâmico. Perdão, na verdade eu tenho 3 como básico e tenho também um como dinâmico. Então um disco meu aqui, que é o disco 2, ele já está configurado como dinâmico. Então como é que a gente configura então um disco básico para dinâmico, para que a gente não consiga trabalhar justamente com essas configurações mais na frente? Volume estendido, distribuído, espelhado, RAID 5 e entre outros, no qual a gente vai ver. O primeiro passo para a gente converter um disco de básico para dinâmico é justamente o disco no qual a gente converter, ele tem pelo menos 1 MB de espaço não alocado, para que consiga ser convertido. Então você vê aqui que esse meu disco 1, ele tem o que? 20 GB não alocado. Então ele tem, ou seja, muito mais espaço do que o mínimo recomendado para que um disco consiga ser convertido de básico para dinâmico, que é de 1 MB. Então, nesse caso, ao invés de 1 MB, esse meu disco aqui, que é o disco 2, ele tem 20 GB não alocado, que é um espaço muito maior. Então, o que é que você vai fazer? Vai no disco, clica com o botão direito do mouse e vai então na configuração converter em disco dinâmico. Clicando em converter em disco dinâmico, ele vai perguntar então quais discos você quer converter para dinâmico. Ele já vem selecionado o disco que eu escolhi, que é o disco 1. E então você vai clicar em OK. Então ele já vai vir selecionado o disco que você escolheu. Clique em OK. E feito isso, então ele vai mudar a configuração de básico para dinâmico. Você vê aqui que ele já está com a configuração dinâmico, dizendo agora que esse meu disco ele já está configurado como dinâmico. E eu já posso então trabalhar com as configurações novo estendido, distribuído, espelhado, RAID 5, que são configurações que eu posso trabalhar aqui em discos dinâmicos, tá? Então, para você fazer o processo de conversão de disco básico para dinâmico é esse. Verifique o disco que você vai converter se está como básico e verifique se tem no mínimo 1 MB de espaço não alocado para que justamente consiga fazer essa conversão, ok? Então, o processo é esse. Na próxima aula a gente então vai aprender como é que a gente constrói e expande um volume simples em disco dinâmico, que é justamente o que? Pegar o espaço não alocado que tem, nesse caso aqui 20 GB, criar um volume simples e fazer com que esse disco dinâmico ele apareça ali dentro da janela de computador encontrada lá em explorador de arquivos. Então, a gente vai aprender então como é que a gente pega um espaço não alocado de um disco dinâmico, converte ele para simples e faz com que ele apareça aqui essa partição dentro deste computador, e a gente então consiga, se quiser, trabalhar nessa partição salvando arquivos e entre outras coisas que podem ser feitas.